Olá, irmãos, como é que vocês estão? Saudação para todos. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho do Evangelho, esse código de moral, de conduta da nossa vida diária. E nós vamos dar um pouquinho mais de sequência no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho no homem de bem. Nós estamos seguindo aos pouquinhos porque achamos de grande importância que a gente lembre essas orientações e que nós possamos, pelo menos uma, levar com bastante atenção, com bastante boa vontade e procurarmos nos melhorar. Porque o Evangelho, ele é um código de conduta que todos nós podemos compreender. Ele é acessível a todos, o rico, o pobre, o jovem, o idoso, aquele que tem mais cultura, aquele que não tem muita cultura, é fácil e acessível a todos. Então, continuando, a exemplo de Jesus, o homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, e perdoa como Jesus, esquece as ofensas e não se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. E se nós prestarmos atenção no nosso dia, quantas coisas a gente faz que precisa do perdão de alguém? Precisamos do perdão dos nossos amigos espirituais, porque a todos os momentos nós cometemos equívocos. Então, como não perdoar, não desculpar aquele irmão que muitas vezes não está num bom dia? Às vezes ele está perturbado com alguma coisa, além das coisas materiais e desse atual momento em que estamos vivendo e atravessando. Nós também temos que lembrar das companhias espirituais que trazemos, de acordo com a nossa sintonia, com os nossos pensamentos. Então, os nossos irmãos, todos nós, temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, como não perdoar alguém se nós mesmos precisamos diariamente de tanto perdão? Continuando. Perdoar as ofensas assim como nós perdoamos. Não é isso que dizemos no Pai Nosso? E a gente esquece da oração? Ou a gente esquece do que falamos, porque às vezes falamos assim, sem o coração estar participando. E se nós pensarmos bem, nós temos certeza, como acabamos de falar, que a nossa participação também foi positiva no atrito que se formou. Às vezes uma palavra, um olhar atravessado, uma observação que a gente faz desagradável, e precisamos do perdão também. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele mesmo sabe que tem necessidade da indulgência e se lembra dessas palavras de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque para nós é muito fácil, irmãos, vermos um cisco, um argueiro no olho do outro e não vermos uma trave no nosso. É muito fácil ainda pelo nosso estado atual, que não é superior, nós ainda somos seres em evolução, a gente não costuma ver as nossas falhas. E aí nós acusamos o outro, nós criticamos o outro e vemos os defeitos deles como se nós não os tivéssemos. Qual de nós está livre de equívocos? Todos os dias nós nos equivocamos, pois não somos perfeitos ainda. E o que hoje nos parece de um jeito, amanhã nós já temos um outro modo de pensar. Então, hoje eu gostaria de abranger somente esses dois aspectos, sobre a indulgência no homem de bem e sobre o perdão, tão necessário para todos nós. E o Cristo deixou um exemplo tão grande, tão belo, quando ele perdoou seus algozes. E eu gostaria de contar uma historinha que ela está no Evangelho, no capítulo 11, quando fala amar ao próximo como a si mesmo. Então,
Quando nós tivermos esses olhos de ver as nossas próprias falhas, nós vamos querer avançar, nós vamos querer melhorar, e isso já é nos amarmos. E quando nós conseguimos nos amar, nós vamos também amar o próximo como a nós mesmos. Todo o bem que nós queremos para nós, nós vamos desejar primeiro aos outros. Por isso que sempre eu lembro, quando a gente acorda, e pensar no que fazer no dia de hoje, para que eu não aborreça as pessoas, fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse para mim. Então vamos lá. No capítulo 11, quando fala do amar ao próximo como a si mesmo, tem uma historinha que diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos. E tendo começado a tomar contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que lhe vendessem a ele, a mulher, os seus filhos e confiscassem todos os seus bens. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia essas súplicas: tem paciência comigo, Senhor, que eu te pagarei tudo. Então o seu senhor, compadecido desse servo, deixou-o ir livre. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Naquela época, é uma história, né? Naquela época falava assim. E este, lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, lhe suplicava: tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas ele não perdoou e fez com que o levassem para a cadeia. Os outros companheiros, vendo tudo o que se passava e sabendo que esse irmão tinha sido perdoado pelo rei, viram tudo e sentiram muito fortemente, e foram contar ao rei o que tinha se passado. O rei chamou o seu servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida. Logo, não deverias tu também perdoar ao teu irmão? E fez com que o prendessem até que fosse pago até o último centavo. Então, como nós estamos vendo nessa historinha, o que nós queremos para nós, nós também devemos desejar aos outros. Se eu quero o perdão para mim, eu tenho que estender esse perdão aos outros. Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa para nós, mas a pessoa às vezes não está num bom dia. Ela teve algum problema, às vezes está perturbado, e nessa atual situação em que nós estamos atravessando, muitas vezes as pessoas não têm paciência, estão preocupadas, estão assustadas, não têm medida nas coisas que fazem, nas coisas que falam, às vezes nem percebem. Outro dia eu vinha vindo pela rua e tinha uma senhora caminhando na minha frente, tão devagarzinho, ia com a cabeça baixa. Ela estava assim demonstrando um jeito de quem estava tão desanimado. Aí a gente puxei uma conversa com ela falou: ah, eu estou cansada, está muito calor. Mas a gente percebe que as pessoas estão desalentadas. Então, o que ocorre com elas, ocorre com todos. E às vezes uma resposta má, a pessoa não está num bom dia, ela está preocupada, ela está, como falamos, assustada com a situação. Então nós temos que ter esse entendimento, porque também da mesma maneira nós queremos que nos entendam. Então nós temos que estender o perdão e a indulgência para com todos. Espero que vocês tenham compreendido, gostado, e desejo muita paz aos corações, muita luz nos lares, muita calma, que nós possamos sempre nos lembrar do Mestre amado. E eu estou pensando no próximo encontro falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar, a importância desse hábito, que a gente possa fazer diariamente ou uma vez por semana o culto do Evangelho no lar. Ele traz paz ao coração, ele traz paz ao nosso ambiente. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus
não nos esquecendo das nossas vibrações e orações diárias, a todos aqueles que estão em dificuldade nos hospitais, aos que estão no isolamento, as nossas vibrações de coração, pedindo ao Mestre amado que abençoe e que dê muita força e coragem para todos. Os que estão em seus lares também acamados, aos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, que possam fazê-lo com calma, com confiança, com fé em Deus, porque não estão sozinhos, que possam ter um despertar suave, tranquilo. Então, tudo o que nós desejamos para nós, vamos primeiramente oferecer ao nosso próximo. Um grande abraço carinhoso a todos, fiquem com Deus, muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser.